Querido senador Renan Filho, consulto Vossa Excelência se nós podemos imediatamente, já que nós não temos oradores inscritos, incluir esta matéria como item extra-pauta, porque estava também na pauta de sexta-feira, previamente estabelecida, que nós iríamos fazer a inclusão como item extra-pauta. Consulto Vossa Excelência se Vossa Excelência já conseguiu construir os entendimentos necessários no plenário do Senado para nós fazermos a inclusão da matéria. Por mim, sim, com a aquiescência do senador Irã, que está aí atrás de Vossa Excelência, acho que podemos seguir adiante. Então, combinado. Vamos adiante, presidente. Senhores senadores, senhoras senadoras, vamos fazer imediatamente a inclusão como item extra-pauta do projeto de lei de conversão número 3 de 2026, que altera a lei número 9.503 de 1997, que trata do Código de Trânsito Brasileiro, e este projeto de lei de conversão é proveniente da medida provisória 1327 de 2025. Na comissão mista foram apresentadas 221 emendas ao texto da medida provisória. O parecer número 1 de 2026 da comissão mista teve como relator o senador Renan Filho. E o relatório apresentado pelo senador Renan Filho foi favorável à medida provisória e à parte das emendas apresentadas na forma do projeto de lei de conversão também apresentado. A matéria foi aprovada no plenário da Câmara dos Deputados no dia 7 de maio e, como disse anteriormente, o seu prazo de vigência se esgota no próximo dia 19 de maio. Passamos imediatamente à discussão da matéria. Como primeiro senador inscrito, naturalmente, para suas considerações e também no âmbito da discussão da matéria, concedo a palavra à Sua Excelência, o nosso querido ministro, senador Renan Filho. Obrigado. Em seguida, está inscrito também o senador Dr. Irã, que foi vice-presidente da comissão mista da medida provisória. E o líder Eduardo Braga também solicita a sua inscrição. Com a palavra, o relator da matéria, o ministro Renan. Senhor presidente, senador Davi Alcolumbre, líder do governo no Congresso Nacional, senador Randolfo Rodrigues, senador Jacques Wagner, demais colegas, senador Irã, que participou bastante comigo desse debate. Queria dizer que hoje é um dia, senhor presidente, muito importante para o país. Nós simplificamos, desburocratizamos e barateamos a Carteira Nacional de Habilitação. Isso é um fato histórico, porque a burocracia no Brasil afasta as pessoas de muitas coisas, até do mercado de trabalho. Ao dificultar o cidadão de ter a sua própria Carteira Nacional de Habilitação, o país dificulta o acesso ao mercado de trabalho. E há algumas categorias, isso chega a ser impeditivo. Se não vejamos, senador Eduardo Braga, no Brasil a média de idade para tirar a primeira habilitação é aos 27 anos. 27. Se leva mais ou menos também, em média, aproximadamente mais 10 anos para a pessoa conseguir dirigir um caminhão de grande porte, o caminhoneiro, em média, teria que tirar a primeira carteira aos 37 anos. Entretanto, senhor presidente Davi Alcolumbre, aos 37 anos o cidadão já escolheu outra profissão. É por isso que o Brasil vive, senadora Tereza Cristina, a senhora foi ministra da Agricultura, de certa maneira, um apagão de motoristas de caminhão, especialmente os caminhões de grande porte. Porque a burocracia afugenta o jovem da primeira habilitação. E ao fazê-lo, afugenta também a formação de condutores profissionais. Ao facilitar a habilitação para a idade certa, mais próxima dos 18 anos, nós vamos criar um novo mercado em diversas profissões, inclusive para motoristas de caminhão. Queria dizer, senhor presidente Davi Alcolumbre, que nós fizemos uma discussão muito produtiva, com a participação de muitos senadores, e eu queria destacar aqui a participação do Dr. Irã, que é um experimentado membro da medicina nesse Senado Federal,
já atuou em diversos segmentos e conhece muito bem a realidade do trânsito brasileiro e da formação de condutores. E hoje, doutor Irã, nós trazemos essa medida provisória ao plenário do Senado Federal, depois dela ter passado pela comissão mista à unanimidade, em nome de um entendimento que construímos, senador Eduardo Braga. Depois ela foi para a Câmara dos Deputados e também por lá foi votada simbolicamente, o que demonstra que o texto é amplo, é um texto que melhora a lei e que vai beneficiar as pessoas. Queria, ao usar a palavra nesse momento, senhor presidente, destacar aqui também a atuação do senador Eduardo Braga, que fez a mim chegar a necessidade de que nós conciliássemos a desburocratização, a redução dos custos da CNH com a manutenção dos exames médicos, como maneira de garantir também aqueles que já estão no segmento, a continuidade do seu trabalho e também garantir mais segurança em saúde para os nossos condutores. Então, agradeço a Eduardo Braga, líder do MDB, que fez chegar também em nós essa ponderação. Eu acredito que, a partir da discussão, nós tivemos uma lei, a partir da medida provisória editada pelo presidente Lula, melhor do que a própria medida provisória. Por isso é que é muito importante o Congresso Nacional, senador Randolfo Rodrigues, e depois de ter sido ministro, eu pude viver na prática a experiência de ver o Congresso Nacional aperfeiçoar, melhorar a discussão de uma legislação. Então, nós mantivemos a renovação automática para o bom condutor, que, se ele não levar ponto, não cometer infração de trânsito, senador Laércio, ele não vai precisar se preocupar com o Estado. Aquele sujeito que não comete infração, não sofre acidente, não avança sinal, não leva multa por excesso de velocidade, não cria problema para o trânsito, ele vai ter a sua renovação automática. Só vai precisar fazer o exame que garante a sanidade do cidadão para que ele continue tendo bom desempenho no trânsito. Então, isso foi muito importante, porque a legislação brasileira, ela apenas punia o infrator. Quem avança um sinal, por exemplo, leva ponto na carteira. Se reúne uma quantidade de pontos, senador Jacques Wagner, chega até a perder a própria carteira. Isso não é errado, isso é correto. É a punição para o infrator. Mas, com a medida provisória editada pelo presidente Lula, a gente agora beneficia o bom condutor. E isso faz uma balança equilibrada. Além de punir quem comete infração de trânsito, a gente premia quem ajuda o Brasil a ter um trânsito melhor. Queria dizer, senador Irã, senador Randolfo Rodrigues, que no dia de ontem, toda a mídia nacional divulgou que nesses primeiros 4 meses, que são coincidentes com a edição, senhor presidente, da medida provisória, nesses 4 meses, nós tivemos 4.800.000 pedidos de primeira habilitação no Brasil. O maior volume da história de pedidos de novas habilitações no país. Antes, um ano inteiro, não chegava a 3 milhões. Nós tivemos em um quadrimestre 4.800.000 pedidos. Se mantivermos esse ritmo até o final do ano, e eu acho que depois que o Congresso Nacional aprovar a lei, deixar de ser medida provisória e virar lei, nós vamos ter ainda mais, porque haverá uma divulgação a partir de hoje. Talvez nós cheguemos a esse ano, Eduardo, com o pedido, senador Irã, de 20 milhões de brasileiros no intuito de tirar a sua primeira habilitação. Era exatamente isso, senhor presidente Davi Alcolumbre, que eu conversava com Vossa Excelência quando fui lá na residência oficial da presidência do Senado para dizer que, infelizmente, esse país, pela burocracia e pelo alto custo, tinha chegado a um ponto de ter 20 milhões de brasileiros dirigindo sem carteira. Sem carteira, isso é a própria falência do sistema. E eu dizia isso, mas era uma informação técnica. Agora a gente está observando que quase 5 milhões de brasileiros em 4 meses, e olha que nesses 4 meses teve no meio Natal, Ano Novo, começo de ano, que é um tempo que a turma não gosta muito de ir atrás de documento, Carnaval também,
Teve uma turma que ainda teve que pular carnaval. Mesmo assim, senadora Tereza Cristina, nós tivemos 4.800.000 inscritos para tirar a primeira carteira de habilitação, o que demonstra a importância disso, o que demonstra que as pessoas estão felizes, que o jovem precisa dessa ferramenta para acessar mais fácil o mercado de trabalho. Então, eu acho que é uma medida muito relevante para o país, que simplifica o Brasil, que prioriza o interesse do cidadão e que vai melhorar o nosso trânsito. Então, eu queria agradecer ao presidente Davi Alcolumbre, parabenizar o presidente da comissão especial, melhor dizendo, da comissão mista que debateu a medida provisória, o deputado Luciano Amaral, agradecer muito destacadamente ao senador Randolfo Rodrigues, líder do governo, líder Eduardo, no Congresso Nacional, que usou a sua experiência, que o coloca hoje como um homem menos combativo do que eu. No passado, eu já assisti muitas vezes o Randolfo Rodrigues e o admirei tanto pela sua capacidade de combate, mas a lida no parlamento vai polindo a pessoa e hoje talvez eu seja mais combativo numa conversa em nome dos meus próprios argumentos, até do que o próprio líder do governo no Congresso, senador Randolfo Rodrigues, que, do alto da sua experiência de negociação, ouviu as reivindicações do senador Irã, do senador Portinho, e nós chegamos ao plenário dessa casa com uma medida suprapartidária, não ideológica, que independente se o sujeito é mais à esquerda ou mais à direita, todos compreendem que há um grande benefício para a população. E eu agradeço ao senador Randolph pela sua experiência e facilitou a minha participação nessa comissão. E queria, presidente, ao finalizar, dizer que no final de semana eu fui para o Alto Sertão de Alagoas, deputado, o senador Eduardo Braga, Alto Sertão de Alagoas, numa cidade chamada Canapi, onde, alguns anos atrás, nós construímos a BR-316 e tiramos a cidade do isolamento. E eu fui lá tínhamos recuperado a estrada e fui lá em Canapi fazer a entrega, ao lado do ministro dos Transportes, Jorge Santoro, e de várias lideranças políticas locais, senador Davi Alcolumbre. Quando eu cheguei na cidade, tinha um senhor que eu nunca tinha visto, senadora Tereza. Ele já se aproximou dizendo para mim assim: Renan, eu tenho 53 anos de idade. Aí eu disse: um prazer conhecê-lo, o nome dele é Seu Zezinho, lá de Canapi. E ele levou uma carteira de habilitação, bem novinha. E ele falou para mim assim: Renan, eu fiz questão de vir aqui quando soube que você estava vindo para cá, para te dizer que depois de muitos anos dirigindo sem carteira, e ele fez questão de registrar que ele é um homem de direito, sempre cumpriu a lei, trabalhador do campo, mas ele tinha uma moto, porque ele não tinha como comprar ração para os animais, como ir na cidade, pagar uma conta, sem aquele instrumento de trabalho. A moto, ela substituiu o próprio cavalo no Nordeste brasileiro. No Norte, certamente, presidente, também. E ele disse assim: quando soava uma sirene de polícia, o meu coração ficava a ponto de sair pela boca. Eu tinha que parar a moto, descer de cima, fingir que não estava dirigindo. Eu me passava naquele momento como se eu fosse bandido, eu me sentia bandido porque eu não tinha um documento de habilitação. Quando eu vi que você anunciou isso aqui no Ministério dos Transportes ainda, eu fui lá no Detran, tirei a minha carteira em 3 meses, ele disse que já dirigia há mais de 20 anos, nunca sofreu um acidente, tirou a carteira em 3 meses, gastou algo em torno de R$800 para tirar a carteira, e olha que ele mora no interior do estado de Alagoas, no Alto Sertão, senador Laércio, e me apresentou o documento, novinho em folha, com um orgulho que eu próprio senti quando eu tirei a minha primeira carteira nacional de habilitação. Eu fiquei tão feliz quando tirei a minha, que eu fiquei com vontade de dormir com ela, senador Randolph, debaixo do travesseiro. Quando a gente tira o primeiro documento, assim, importante, a gente fica com vontade de dormir com o documento embaixo do travesseiro. Então, eu finalizo, senhor presidente, a discussão dessa matéria, ao passar a palavra, provavelmente depois ao doutor Irã, dizendo que, em homenagem a brasileiros como Zezinho de Canapi,
que aos 53 anos tirou a sua primeira carteira nacional de habilitação. Viva ao Brasil e ao Congresso Nacional, porque nós estamos aqui simplificando e facilitando a vida do povo, e eu acho que a gente tem muita coisa a fazer, mas esse deveria ser o nosso papel principal. Muito obrigado, era o que eu tinha a dizer. Parabéns, senador Renan Filho. Continuamos em discussão da matéria e temos alguns senadores inscritos para discutir a matéria. O próximo é o senador doutor Irã, que também foi vice-presidente da comissão mista que trata esta medida provisória. Presidente Davi, senhoras e senhores senadores, eu quero salientar, primeiro que tudo, que o que é para o bem e para a segurança do povo, para a economicidade do povo brasileiro, não tem partido. Nós todos estamos aqui de acordo que essa foi uma excelente ideia, que partiu principalmente. A medida provisória veio do governo, mas a ideia a gente não pode tirar. A ideia foi uma ideia que foi discutida muito comigo, desde antes, senador Braga, com o senador Renan Filho. E, aliás, com o seu apoio. E eu estava falando aqui, e tenho que falar isso em público, o Brasil todo. O senhor tem sido muito parceiro nas pautas da saúde, da medicina. O senhor está nos apoiando na avaliação de proficiência para evitar essa proliferação desenfreada de escolas médicas que permeia pelo nosso país e que tem formado médicos que estão colocando a situação do povo brasileiro e a situação do povo do nosso Amazonas, às vezes, situação de muito perigo e vulnerabilidade, como aconteceu lá com aquela criança que faleceu, o Benício, vítima de uma injeção aplicada endovenosamente de adrenalina, que foi algo absolutamente que a gente não pode admitir em alguém que fez 6 anos de medicina, não é? Então, o senhor tem sido também um grande parceiro nosso. Quero também agradecer também ao meu querido colega Randolph, representando o governo, que foi muito sensível às nossas reivindicações. Sem o seu entendimento, sem seu apoio, sem a sua sensibilidade, nós não teríamos chegado a esse acordo, que foi um acordo que não teve vencedores nem vencidos. Teve o maior beneficiado, que foi o povo brasileiro, que ele passa a ter acesso ao exame para obtenção da carteira de motorista por um valor muito, muito mais baixo do que aqueles R$ 3.500 que ele tinha que pagar para fazer o exame. Hoje baixou para R$ 600 e os exames de aptidão física e mental, exame psicológico para condutores, os condutores que fazem atividade remunerada, esse exame, senador Braga, ele custa, dentro desse custo global da obtenção da carteira, em apenas 4%. Então, apenas nós colocamos esses exames obrigatórios para que de 10 em 10 anos os condutores façam a renovação, porque dos 18 aos 50 anos, como era a ideia inicial, a gente achou que ali poderiam acontecer várias intercorrências na saúde do condutor que inviabilizariam a condução de um veículo e a gente não detectaria isso ao longo de sua vida, colocando em perigo a vida deles e a de outrem. Então, eu quero aqui agradecer ao senador Renan, agradecer também, ele está ali se confraternizando com os presidentes e diretores da Abramet, que lutaram muito, Meira, o Aristo, que estão aqui presentes, que lutaram muito para que fosse preservada a avaliação psicológica e médica na restauração da redação do parágrafo 3º do artigo 147 do Código Brasileiro de Trânsito, que já é construído através da Lei 14.071 de 2020, para condutores que exercem atividade remunerada, de forma que, de acordo também com o Senatran, nós estamos todos aqui celebrando esse marco legal, viu, meu querido senador Renan, que ele, a exemplo daquele seu eleitor de Canapi, ele também vai beneficiar os eleitores lá de Caracaraí, os eleitores
lá de Caroebe, lá dos lugares mais longínquos do meu estado de Roraima, eu que conheço bem aquela realidade, oftalmologista e médico de trânsito que sou, eu quero aqui me confraternizar com Vossa Excelência, saudações alvinegras, e que o povo brasileiro faça bom uso de sua carteira de motorista agora a um preço extremamente mais acessível e que signifique mais segurança no trânsito do nosso país. Parabéns a todos e parabéns pela vitória do nosso povo, que foi ele o maior beneficiado com essa medida provisória que nós estamos aprovando aqui. Um grande abraço a todos, muito obrigado. Continuando a lista de oradores inscritos, concedo a palavra ao líder Eduardo Braga. Presidente Davi Alcolumbre, acho que o Congresso Nacional está de parabéns no dia de hoje, o Brasil está de parabéns no dia de hoje, o governo federal e, mais precisamente, o Ministério do Transporte, na figura do nosso colega ministro Renan Filho, pela iniciativa, pela ideia de facilitar o acesso de milhões e milhões de brasileiros à primeira habilitação. E fazendo isso não apenas na desburocratização, mas também na redução drástica do custo para que se obtivesse a carteira de habilitação. Sem que isso represente abrir mão da segurança no trânsito. Sem que isso represente que nós estamos abrindo mão do critério médico para a renovação das carteiras de motorista. Por quê? Porque, efetivamente, uma década, presidente Davi Alcolumbre, é tempo suficiente para quem não tinha problema de vista, por exemplo, passar a ter problema de vista. Para quem não tinha problema psicológico nenhum, passar a ter problema psicológico. Para quem não tenha nenhum tipo de deficiência física, por uma infelicidade, por um acidente, passar a ter uma deficiência física. E tudo isso tem que ser analisado na habilitação do motorista, porque, lamentavelmente, uma das maiores causas mortes do Brasil é acidente de trânsito. Veja, de um lado nós tínhamos a impossibilidade da habilitação. E como o Zezinho de Canapi, existem milhões de Zezinhos de Canapi. Quando fui governador do estado do Amazonas, eu criei um programa especial para a regularização da habilitação para motociclistas no interior do Amazonas. Porque 90% do transporte no interior da Amazônia ou é motocicleta ou é motor-rabeta. Ou você tem que entender como dirige um motor-rabeta, ou você tem que ser um especialista em motocicleta. O que menos tem lá é Ferrari. O que menos tem lá é Lamborghini. Aliás, isso lá é palavrão. Se alguém apresentar esse nome, o bicho vai achar que é um objeto não identificado terrestre, não é? Porque não é voador. Mas a verdade dos fatos, senador Renan Filho, ia lhe chamar de ministro Renan Filho, a verdade dos fatos é que hoje nós estamos transformando em lei uma ideia excepcional para que nós possamos facilitar o acesso, como foi muito bem destacado por Vossa Excelência da tribuna, mas, ao mesmo tempo, sem abrirmos mão da segurança médica na renovação. E, em especial, na renovação para as carteiras de motoristas profissionais, porque estes, até mais do que os motoristas amadores, obviamente estão expostos a riscos gravíssimos de acidentes. Eles têm longas jornadas de trabalho, porque, lamentavelmente, o Brasil é um país rodoviário, o Brasil tem poucas ferrovias,
nós estamos num momento de transição de ferrovias no Brasil. Esse é um investimento importante que o Brasil precisa fazer. E, independente de tudo isso, sobre o aspecto da habilitação, existe uma outra coisa, senhor presidente. É a garantia do emprego e renda para os profissionais de saúde. É absolutamente necessário, ministro Renan, dizer que hoje, aqui neste plenário, nós não estamos desempregando os médicos que trabalhavam na habilitação, nós não estamos desempregando os psicólogos, nós não estamos desempregando os oftalmologistas, nós estamos simplesmente facilitando e estabelecendo um preço justo. E com o aumento da demanda, isso não significará perda de receita para os profissionais. Quem sabe até não terá um ganho de receita para os profissionais, porque com o aumento excepcional, quase geométrico, do número de carteiras de habilitação, obviamente que a receita dos profissionais da saúde, responsáveis pela segurança médica no trânsito, não será impactado negativamente. Portanto, este é um projeto ganha-ganha. Ganha a primeira habilitação, ganha a renovação da habilitação, ganha a desburocratização, ganha a redução do custo da habilitação, mas ganha também os profissionais médicos que não estarão desempregados, ao contrário, estarão tendo mais emprego, porque a demanda cresce em função de todas as vantagens que essa lei traz. Portanto, eu quero aqui cumprimentar mais uma vez o ministro Renan Filho pela ideia, pela iniciativa, cumprimentar o nosso doutor Irã, eu que agora já faço parte da bancada médica aqui do Senado, porque tenho efetivamente grandes preocupações com relação à proficiência dos trabalhadores da saúde, e também cumprimentar meu eminente líder, Randolph, que com habilidade, com capacidade de articulação, conseguiu ajudar a construir a aprovação dessa importante medida provisória no dia de hoje. Parabéns, presidente Davi Alcolumbre. Hoje, sem dúvida nenhuma, é um dia muito feliz no plenário do Senado da República. Cumprimento Vossa Excelência, líder Eduardo Braga. Ainda temos alguns senadores inscritos para discutir a matéria. Concedo a palavra ao senador líder do governo no Congresso Nacional, senador Randolph Rodrigues. Presidente, eu primeiro queria fazer uma referência, ao agradecer ao senador Eduardo Braga também pelo registro, fazer uma referência a Vossa Excelência, que eu lembro, presidente Davi, quando nós despachamos sobre a relatoria desta medida provisória, e sabendo, Vossa Excelência, que essa relatoria cabia ao Senado Federal, não titubeou, e eu ratifiquei de imediato, que não teria outro nome mais adequado para ser relator do que o senador Renan Calheiros Filho. Então, quero primeiro fazer esse registro e reiterar o quanto feliz foi essa decisão de designar o senador Renan Filho para relatar. Tivemos, na instalação da MP, presidente, permita confidenciar aqui, tivemos algumas controvérsias. Alguns argumentaram, como pode quem fez relatar? Nós respondemos que a lógica, inclusive, do parlamento é isso. O senador Renan, ele é do parlamento, eleito pelo povo de Alagoas, emprestado para cumprir um papel no executivo. E dando uma contribuição no executivo, presidente, que eu digo que é histórica. A história do Brasil pode medir se terá um outro ministro dos transportes com mais realizações do que a gestão de Renan Filho durante o governo durante o governo Lula III. Eu duvido que se tenha. Em construção de estradas, em manutenção de estradas, em reforma de estradas e nessa conquista aqui que é uma revolução. Talvez, presidente, a gente não dá dimensão do que representa. Ter uma carteira nacional de habilitação era uma espécie de mito. Ter uma carteira nacional de habilitação era uma espécie, é como o Renan falou, era como se tivesse conquistado uma espécie de certificado, um diploma. Quando
é um dispositivo simples. Você tem que saber dirigir. O resultado dessa mitificação que se tinha sobre a Carteira Nacional de Habilitação é o primeiro dado que o senador Renan falou. 20 milhões de brasileiros, senador Irã, e eu lhe cumprimento pela construção coletiva que fizemos, 20 milhões de brasileiros dirigiam no Brasil sem habilitação. Dirigiam, porque esse número, com essa medida provisória e com as iniciativas do Ministério dos Transportes, do governo do presidente Lula, dirigido sob Renan Filho, vai reduzir sensivelmente. Mas não era só 20 milhões que dirigiam sem habilitação, senador Irã. 30 milhões de brasileiros, jovens, tinham idade para ter CNH e não tinham CNH. É esse número de 50 milhões de brasileiros, eu vou aprofundar com mais um dado, dos países da OCDE, nós tínhamos a terceira habilitação mais cara entre os países do G20, a terceira mais cara. A nossa habilitação no Brasil só era mais barata que no Japão e na Alemanha. Dos demais era mais cara a habilitação. Nós reduzimos o preço e eu me incluo, como faço parte da construção desse governo, senador Renan, eu me incluo, nós reduzimos, sob vossa liderança no Ministério dos Transportes, reduzimos em 80% o custo CNH. Não é de longe a data, ano passado, antes das mudanças, era R$5 mil que custava a Carteira Nacional de Habilitação. Hoje, é menos de R$1.000, podemos chegar a 700, em alguns lugares pode chegar a R$500. A carteira teve uma redução de custo de 80%, está menos burocrática. Antes, eram 20 horas que precisava, agora com 2 horas. Você tem que saber dirigir, e ter os critérios de avaliação mantidos. Os critérios de avaliação, as provas para saber dirigir, a necessidade de exames, isso foi uma construção feita, inclusive de exame toxicológico, tudo isso está mantido. Veja, nós tínhamos uma rede burocrática antes, que dificultava o cidadão ter uma carteira nacional de habilitação. Tínhamos 20 milhões de brasileiros dirigindo sem habilitação, outros 30 milhões com idade para ter sem ter, ou seja, ao todo 50 milhões de brasileiros, e não tínhamos redução de acidentes. O nosso trânsito continuava matando. Não é a burocracia que diminui acidentes. A burocracia, a dificuldade de acessar a Carteira Nacional de Habilitação, só facilita para os intermediários da habilitação. Só facilitava para que a carteira de habilitação não chegasse a quem se destina, que é o cidadão e a cidadã brasileiro e brasileira. Hoje, com essa medida provisória e com a construção aqui feita, nós teremos um trânsito seguro, porque as medidas necessárias para garantir segurança para o cidadão estão mantidas. Nós teremos as provas necessárias para saber que aquele cidadão que quer tirar a Carteira Nacional de Habilitação tem condições de tirar, e temos uma carteira mais acessível aos brasileiros. É isso que trará e garantirá que o trânsito seja mais seguro. Então, presidente, eu concluo aqui, cumprimentando Vossa Excelência primeiro pela escolha de Renan Filho para relatar essa matéria. Concluo cumprimentando Renan Filho, que julgo o melhor ministro dos transportes que a história do Brasil já teve. Reitero e registro isso. Tem uma disputa em Alagoas, Alagoas quer tirar do Brasil, mas eu sei que é feliz os alagoanos e alagoanas são em tê-lo lá como representante, como líder, e é por isso que o povo de Alagoas tem tanto carinho por ele. Então quero cumprimentar o senador Renan Filho pela construção que foi feita e a todos que contribuíram, ao líder do MDB, o senador Eduardo Braga, pela designação também do senador Renan para essa comissão mista, e aos senadores que participaram dessa construção, entre eles nosso vice-presidente, senador Irã, que resultou em uma medida provisória, como já foi dita, agora eu acho que eu posso dizer, pelo autor e relator da medida provisória, como já foi dita pelo autor e relator da medida provisória, sai daqui uma medida provisória muito melhor, aperfeiçoada pelo Congresso e para garantir celeridade, desburocratização e acesso dos brasileiros à Carteira Nacional de Habilitação.
Presidente, você me permite uma parte muito rápida? Com certeza, a Vossa Excelência. O ambiente está leve e, presidente, eu tive uma notícia muito feliz. Eu tenho 5 filhos e uma das minhas filhas tem 2 filhas. Ela mora fora. E eu acabei de saber que eu vou ser avô de novo. E ela disse, não conta para ninguém. Eu digo, peraí, estou contando no centro, estou contando para o Brasil. Então, estou muito feliz, quero dividir essa felicidade com vocês da vinda do meu 5º neto. Pronto, está dado. Eu vou apanhar quando chegar em casa, mas está tudo certo. Mas é por uma boa causa, um presente divino. Parabéns, vovô Irã. Querido senador Randolfo Rodrigues, doutor Irã, líder Eduardo Braga, senador Laércio, senador Mourão, senador astronauta Marcos Pontes, senador Alan Rick. Eu poderia, líder Eduardo, senador Renan Calheiros Filho, eu poderia fazer um pronunciamento aqui, já que nós não temos mais senadores inscritos para discutir a matéria. Deixa eu ver Vossas Excelências bater essa foto, vou até admirar daqui. Ficou bom. Ficou boa a foto. Me permita, vou passar a palavra a Vossa Excelência. Vou conceder a palavra também ao senador Espiridião. Senador Espiridião, a mim, Vossa Excelência, estava inscrito para solicitar um requerimento ou para esse assunto? Presidente. Pois não, senador Espiridião, a mim. Presidente. Jogou no mar e se matou. Mas ela vamos escolher. A gente está tendo que votar aqui. Posso ser ouvido aí, presidente? Eu posso, nós estamos ouvindo inclusive a conversa aí do lado de Vossa Excelência. Não existia como não participar. O som daí está entrando aqui. Em Brasília, 5h18. Você acompanha a transmissão conjunta da Rádio TV Senado, da sessão deliberativa do Senado Federal desta terça-feira. Que depois de tantos oradores que se inscreveram para discutir a matéria, querido ministro senador Renan Filho, registrar o trabalho de Vossa Excelência todos os dias, quando Vossa Excelência sonhou que era possível fazer essa entrega a milhões de brasileiros. Tudo que eu falasse como presidente do Senado nesse momento seria pouco. E a vida é feita de gestos. E eu queria convidar Vossa Excelência para dirigir os trabalhos e Vossa Excelência, do alto da presidência do Senado Federal, aprovar o texto que Vossa Excelência tanto lutou para que nós chegássemos no dia de hoje. Eu passo a presidência a Vossa Excelência. Presidente, eu já tinha visto. Presidente, eu já tinha visto aqui cruzar, fazer o gol. Agora, ser o juiz também. Em Brasília, 5h19. Rádio e TV Senado na transmissão da sessão plenária desta terça-feira. O presidente Davi Alcolumbre passa a presidência da sessão ao senador Renan Filho. Ele que foi o relator da medida provisória 1327 de 2025, que permite a renovação automática da Carteira Nacional de Habilitação. Essa MP está sendo votada, será votada na forma de projeto de lei de conversão, pois recebeu modificações do relator. O senador Alan Rick fez uma última solicitação para discutir a matéria. Passa a palavra a Vossa Excelência para depois apreciarmos a matéria. Primeiramente, senhor presidente, ministro senador Renan Calheiros, parabenizá-lo pela aprovação de um texto que democratiza, de uma vez por todas, o acesso à Carteira Nacional de Habilitação. Parabéns porque evidencia o seu espírito público, o seu desejo de contribuir com o Brasil mais justo, mais próximo dos brasileiros. Quero pedir este momento para fazer uma justa homenagem a 2 servidoras da educação do estado do Acre, a tia Zena e a tia Raquel.
Essas duas heroínas, ministro Renan, senador Laércio, senadores e senadoras presentes, senhoras e senhores, deram sua vida, entregaram suas vidas na tarde do dia 5 de maio para proteger aquelas crianças e adolescentes do Instituto São José, uma das escolas mais tradicionais da capital do estado do Acre, Rio Branco. A escola, infelizmente, foi cenário de um crime bárbaro. Um adolescente de 13 anos de idade, portando a arma furtada do padrasto, descarregou aquela pistola contra essas duas heroínas, duas mulheres servidoras daquela escola. Alzeni Pereira da Silva, conhecida carinhosamente como tia Zena, avó, mãe, esposa, 53 anos de idade. Uma presença conhecida por toda a comunidade escolar. A Raquel Salles Feitosa tinha 36 anos, a vida inteira pela frente. Cursava enfermagem, tinha planos, sonhava em crescer profissionalmente. Tinha tantos projetos que foram ceifados. As duas, assassinadas de forma brutal por este adolescente de 13 anos. Senhoras e senhores, eu gostaria de dizer que não estamos aqui diante de um fato isolado, mas de uma assustadora e silenciosa, muitas vezes, aumento da violência nas nossas escolas. Entre 2013 e 2023, os registros de violência escolar saltaram de 3.700 casos para mais de 13 mil casos no Brasil. Tivemos dezenas de mortes, centenas de agressões contra professores e servidores de escolas, crianças com medo, pais amedrontados com a possibilidade de não retomarem seus filhos ao final do turno escolar, educadores emocionalmente exaustos. E talvez exista ainda algo mais grave acontecendo. Estamos, muitas vezes, começando a relativizar, a nos acostumar com algo tão grave. Não podemos, de forma alguma, permitir que se normalize crianças fazendo simulações de ataques à mão armada. Não podemos considerar natural professores trabalhando sob tensão todos os dias. Não podemos aceitar que mães deixem seus filhos na escola com medo de não revê-los no retorno para casa. Eu tenho acompanhado esse debate, ministro, desde quando cheguei ao Congresso em 2015. Apresentei o projeto de lei 708 de 2015, que tratava exatamente de uma política nacional de segurança nas escolas. A matéria até que avançou na Câmara, mas infelizmente esbarrou em uma questão puramente ideológica na Comissão de Educação. Isso nos entristece. Aqui no Senado, aprovei e apresentei e conseguimos aprovar o nosso projeto de lei 2036 de 2023, que aperfeiçoou o texto, senador Marcos Pontes. O projeto prevê policiamento ostensivo nas proximidades de escolas onde há deflagração de ambiente, onde o crime viceja, a integração entre as forças de segurança, a atuação efetiva e educativa dentro das escolas contra bullying, contra atitudes que causem violência entre os próprios estudantes e os servidores, simulações de emergência, protocolos preventivos, a mediação de conflitos, que é muito importante, e a participação ativa da comunidade neste ambiente de pacificação nas escolas. Mas eu quero dizer algo mais importante nesta tribuna. A segurança escolar não se resolve apenas com muro, câmara e detector de metal. Não estamos diante de uma crise muito simples, estamos diante de uma crise mais profunda. Existe uma geração inteira adoecendo emocionalmente diante da violência cotidiana, do isolamento, da radicalização digital, da ausência de diálogo e da banalização da agressividade. Precisamos fortalecer a presença da família, ampliar o apoio psicológico nas escolas,
recuperar a autoridade dos educadores e reconstruir a cultura do respeito dentro das salas de aula. Porque nenhuma sociedade permanece saudável quando seus ambientes de ensino se tornam ambientes de medo. O Acre hoje chora por tia Zena e por tia Raquel. Mas essa dor não pertence apenas ao estado do Acre, mas a todo o povo brasileiro e a todos aqueles que perderam entes queridos em ataques nas escolas deste país. E é por isso que faço um apelo sincero aos colegas parlamentares desta casa, que possamos tratar a segurança escolar como prioridade nacional. Estamos falando de 3.700 casos em 2013 para mais de 13 mil casos em 2023. Precisamos agir antes da próxima tragédia. Por isso, reitero, precisamos aprovar o nosso projeto 2036 de 2023, que cria uma política nacional de segurança nas escolas, mas, acima de tudo, construir esse ambiente, senador Marcos Pontes. Que Deus possa consolar as famílias das vítimas, fortalecer a comunidade escolar do Instituto São José e nos dê sabedoria para proteger nossas crianças, nossos professores e todos aqueles que dedicam a sua vida à educação. Precisava de todo o coração fazer este pronunciamento em homenagem às heroínas do Instituto São José no nosso estado do Acre. Obrigado, senhor presidente. Renan Filho. Senador. Pois não, senador. Aqui uma parte, por favor. Senador Marcos Pontes. Eu gostaria só de somar, e reforçar essa sua mensagem, que é extremamente importante. Nós tivemos diversos casos que foram muito noticiados na imprensa e aí, em resposta, nós tivemos aqui vários projetos de lei, o meu lá também, para reforçar os crimes, para a punição aos crimes, o Wellington Fagundes também com a questão da tecnologia para as escolas. Mas o que a gente nota aqui no Senado, no Congresso, infelizmente, é que muitas vezes essas ações são movidas pelo momento, pelo imediatismo, pela imprensa, pelas redes sociais, e a gente precisa mudar isso aí e agir de forma pragmática para realmente trabalhar na prevenção dessas coisas. Então, esse é um dos casos, a violência nas escolas. Um outro caso que nós vamos ter agora, esse ano, pode esperar, por causa do El Niño. A partir de setembro, nós vamos ter uma série de desastres naturais aqui. Lembra quando nós tivemos os casos no Rio Grande do Sul? Foram colocados alguns projetos em emergência, mas eles não andaram. Então, a gente precisa colocar em pauta esses projetos. Eu tenho um lá também, o 5002 de 2023. Outra coisa importante que o senador Irã ressaltou aqui é a questão da proficiência médica. A gente está esperando o quê? Que mais pessoas passem por problemas por causa da má qualidade dos médicos no atendimento. A gente precisa aprovar logo esse exame da proficiência médica. Sem dúvida nenhuma, é extremamente importante agora. Então, essas coisas que ficam paradas aqui, precisam colocar em andamento, não esperar acontecer mais um problema para a gente andar com ele aqui. E, finalmente, não haver exatamente com isso, mas eu gostaria de ressaltar uma coisa, também é necessária discussão. E nós temos aí um projeto de lei entrando na pauta amanhã, que é o projeto de lei número 3.102 de 2022, que trata da carreira de Ciência e Tecnologia. Lembrar que eu era o ministro de Ciência e Tecnologia, eu entendo bem dessa coisa, mas não foi para a comissão. O ideal é que não traga direto para cá, para o plenário. Nós precisamos passar na Comissão de Ciência e Tecnologia. Então, ele está com uma proposta de urgência, mas eu gostaria de solicitar que fosse a Comissão de Ciência e Tecnologia para que nós pudéssemos discutir o projeto lá naquele momento. Obrigado, senador. Parabéns pela ideia e por colocar em frente o que a gente precisa fazer aqui para o nosso país. Obrigado. Eu que agradeço, senador Marcos Pontes, pelo apoiamento e, mais uma vez, conclamo essa casa para o debate e aprovação de temas tão importantes para o Brasil. Muito obrigado, presidente Renan. Não havendo mais quem queira discutir, está encerrada a discussão e passamos à apreciação da matéria. A presidência submeterá a matéria à votação simbólica, em votação conjunta os pressupostos de relevância e urgência, adequação financeira e orçamentária e pertinência temática da matéria. E o mérito do projeto de lei de conversão, que tem preferência regimental nos termos do parecer. As senadoras e os senadores que o aprovam permaneçam como se encontram.
Aprovado o projeto de lei de conversão, ficam prejudicadas a medida provisória e as demais emendas apresentadas. A matéria, senhor presidente Davi Alcolumbre, vai à sanção. Será feita a devida comunicação à Câmara dos Deputados. Aproveito aqui da presidência do Senado Federal para agradecer o presidente da Câmara, deputado Hugo Mota, que também deu celeridade à tramitação, e parabenizar o presidente Lula pela edição da medida provisória. Muito obrigado. Eu agora devolvo a presidência